Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal #Amor pela Engenharia. E hoje estamos inaugurando o nosso quadro de convidados com o professor Francisco Mateus. Francisco Mateus, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e de contribuir com o nosso canal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse projeto maravilhoso do seu canal. Obrigada. E vamos lá, as perguntas? Professor Mateus, quando foi que surgiu a ideia de lecionar para o nosso curso de Engenharia Civil? Bom, assim, essa ideia de lecionar, ela surgiu para mim naturalmente, né? Assim, ao longo do curso da graduação de Engenharia Civil, eu pude exercer algumas atividades de monitoria, mas também antes do curso, no ensino médio, antes de entrar no curso de graduação de Engenharia Civil, eu tive essa oportunidade de estar em monitorias. Então, na monitoria a gente tem atividades de auxílio ao professor, de preparar a aula, então a gente também sempre acaba tendo aquela função de tirar alguma dúvida dos alunos, né, fazer alguma aula de revisão, então acaba nos preparando para essa atividade que é lecionar. A gente já tem um contato com os alunos para esse ambiente de sala de aula. O que você diria para aqueles alunos que acreditam que o professor universitário ele ganha super bem trabalhando super pouco? Bom, eu acho que essa ideia ela está um pouquinho errada, né? O professor, ele é uma das únicas profissões, ser professor, em que você tem trabalho extra para fazer em casa. Então, o trabalho do professor ele não se resume a estar ali na sala de aula ministrando o conteúdo, né? É preciso preparar as aulas, é preciso elaborar a prova, é preciso corrigir prova, corrigir as atividades. Então, tem todo um planejamento antes daquele momento de sala de aula e tem toda uma atividade pós-sala de aula, né? Então, não é só aquele momento. As pessoas elas se lembram muito do professor naquele momento, em pé, ministrando o conteúdo, né? Passando o que ele tem de conhecimento, mas não lembram de todas as atividades que ele tem que desenvolver pós-sala de aula. Então, não é uma profissão que você trabalha pouco. Pelo contrário, acho que é uma das profissões que você trabalha muito. Né? E além disso tem outro fator, que é o fator, acho, psicológico, pouca gente lembra. Você tem um fator, você está lidando com pessoas, né? Você tem, dependendo da sala de aula ali, você tem 30, 40, 60 pessoas diferentes. Então você precisa adaptar o seu ritmo àquela pessoa, aquelas pessoas, àquela sala. Todas as pessoas não vão responder do mesmo jeito. Então tem toda uma equalização também que você tem que fazer mesmo quando você está ali na frente, para que você possa ministrar o seu conteúdo de forma eficiente, para ajustar o seu planejamento e o seu pós-sala de aula. Gente, para quem não sabe, o professor Francisco Mateus, ele foi meu professor de Engenharia Civil e hoje nós somos colegas de trabalho. Minha primeira turma. Professor Mateus, o que você diria para os alunos que falam que nós, professores, que quando eles perguntam, né? mas vocês só dão aula? Acho que tem que lembrar um pouquinho do que a gente acabou de falar, né? O professor, ainda que ele só trabalhe, mas ele não pode ser encarado de uma forma pejorativa. A carga horária, o que o professor tem que desenvolver para dar uma boa aula, né? É uma atividade muito cansativa. Então a gente faz muita coisa para dar uma boa aula, como a gente já falou. Tem que planejar, tem que executar aquela aula e depois tem que aferir os resultados. Seja corrigindo prova, seja acompanhando. Hoje em dia a gente, com o desenvolvimento da tecnologia, né, tem ferramentas para acompanhar o desenvolvimento desses alunos, acompanhar como está o desenvolvimento das tarefas, as presenças, mandar aviso. Então assim, a atividade do professor é full time, não é uma atividade, como a gente já falou, só aquele momento que está ali em pé, passando o assunto, o conteúdo para os alunos. Então, esse só não é uma coisa que deve ser encarada de forma pejorativa. Pelo contrário, é uma dedicação. Seria ótimo que todos os professores, pelo menos do meu ponto de vista, pudessem ser só professores. Exclusivamente. Eu não sou só professor, mas eu acho que consigo, né? Acho importante para mim hoje em dia poder ser engenheiro civil e ser professor também, exercer a profissão de engenharia civil e de profissão. Se eu pudesse escolher, eu seria só professor. Para mim seria maravilhoso ter esse só. É verdade. Imagine por que o professor Francisco Mateus é altamente dedicado e altamente reconhecido pelos alunos.
Inclusive agora ele vai ser patrono de uma das turmas, não é, Francisco Mateus? Fazer o quê, né? Francisco Mateus, como é que você explica a hostilidade que temos aí com relação aos professores? O tão temido Francisco Mateus. Terror do 8º período. Bom, eu acho assim, né? É do ser humano, a gente não está acostumado a receber uma notícia de que você não foi bem. Geralmente você considera que deu o máximo de si, né, naquela disciplina, para aquela prova. E receber a notícia de que você não foi aprovado, não obteve êxito, não é uma coisa fácil. O que eu venho tentando desenvolver com os meus alunos é uma atividade ou um exercício de se autoavaliar. Em específico a minha disciplina, é uma disciplina que você precisa ter desenvolvido competências de outras disciplinas anteriores. Então não dá para você chegar em fundações e estruturas de contenção sem ter o domínio aí de estabilidade, mecânica dos solos, e você ainda precisa ler um domíniozinho paralelo de concreto armado. Então não dá para recuperar o conhecimento, são 3 disciplinas, não dá para recuperar o conhecimento dessas 3 em uma. Então, e assim, não há padrão na resolução de problemas. Não é uma equação, você pega 50 equações de segundo grau, você vai resolver do mesmo jeito. Os problemas de fundações, eles são todos particulares, cada um se resolve de um jeito. Você precisa analisar dados, então ele tem uma estrutura toda mais complexa. Então você precisa ter um conhecimento mais amplo do todo, você precisa avaliar o problema, precisa entender o que está sendo perguntado e chegar naquela resposta específica. Então é muito comum que, né, não se alcance o objetivo esperado e a principal reação é essa, né? Tem uma hostilidade ao professor. Isso é muito comum, não só na minha disciplina, falo pela minha porque é uma das mais difíceis, vamos dizer assim. E Mateus, o que você diria para o pessoal, para esses alunos, hoje alunos, que querem ser professores? Eu, particularmente, né, eu acho uma carreira muito bonita, mas exige muita dedicação, né? A gente não tem um reconhecimento, é uma profissão que você se dedica muito, se dedica em casa, como a gente já falou aqui. Você precisa ter um tempo extra para se dedicar a isso e a gente não tem um reconhecimento nem financeiro, né, nem de status, né? Existem profissões aí que, pelo contrário, você tem um esforço bem menor e são muito mais reconhecidas do que você ser professor. Então não acho que ninguém seja professor, eu, pelo menos é a minha opinião, não acho que ninguém seja professor porque trabalhe pouco e ganhe muito. Pelo contrário, eu acho que trabalha muito e ganha pouco. Esse é o meu sentimento. Então, se você se dispõe a isso, é porque você realmente gosta. Eu particularmente, como sou engenheiro civil, durante o dia sou professor, durante a noite é um período que eu posso me dedicar ao ensino. Se não fosse uma coisa que eu gostasse muito de fazer, eu não teria força de vontade, não teria força física para fazer isso. Então é uma coisa que eu realmente gosto. Você precisa gostar de fazer isso, senão... Muitíssimo obrigada, Mateus, por ter aceitado agradeço. o convite. Gente, se inscrevam aí no canal, curtam este vídeo para eu saber que vocês realmente gostaram desse estilo de vídeo. Quem quiser que o professor Francisco Mateus volte, comentem aqui no nosso YouTube, que qualquer coisa, ó, já temos mais pauta aí para conversar com vocês, tá bom? Tchauzinho!